Bom, vamos lá. Vamos mergulhar na nossa análise de hoje. A confiança no desconforto voluntário. A ideia aqui é dar uma olhada em textos que resgatam uma sabedoria bem antiga, mas que desafia a gente a repensar totalmente a forma como levamos a nossa rotina. A grande pergunta que vai guiar a nossa exploração é a seguinte: será que essa busca implacável pelo conforto, na verdade, não está deixando a gente mais frágil? Pensa bem na ironia da vida moderna. A gente tem um acesso absurdo a quase qualquer conforto imaginável, não é verdade? É só apertar um botão e o ar-condicionado liga, a comida chega quentinha na porta de casa, os colchões são super macios e mesmo assim existe uma onda gigantesca de insatisfação e ansiedade crônica por aí. Será que tentar blindar o nosso corpo e a nossa mente de absolutamente qualquer desconforto não está, no fundo, destruindo a resiliência natural do ser humano? Para entender exatamente por que isso acontece, vamos entrar na seção 1, o paradoxo do conforto. A raiz psicológica de todo esse problema é uma coisinha chamada adaptação hedônica. As fontes explicam que a mente humana tem essa capacidade incrível, ou terrível, de se acostumar muito rápido com as coisas. Quando a gente alcança um nível novo de conforto, sabe o que acontece? Ele rapidinho deixa de ser um luxo emocionante e passa a ser o novo normal, o mínimo aceitável de sobrevivência. Então, quem vive como um hedonista, que busca apenas o prazer o tempo todo e foge de qualquer desconforto sem nem pensar, acaba preso numa verdadeira esteira ergométrica. A alegria duradoura nunca chega, porque a linha de exigência está sempre subindo. Fica quase impossível acertar o alvo da satisfação. E os textos mostram duas abordagens bem opostas sobre isso. De um lado, a gente tem o hedonista, com aquela estratégia bem frágil de buscar apenas o prazer. Quando a pessoa tenta evitar toda e qualquer dor, a zona de conforto simplesmente encolhe. De repente, um café um pouco mais frio ou um pequeno atraso já vira um motivo para angústia e irritação. Por outro lado, temos a visão super resiliente do estoico praticante. A tática aqui vira o jogo de cabeça para baixo. A ideia é justamente expandir a zona de conforto. E como se faz isso? Abraçando pequenas dores e desconfortos no dia a dia de forma super intencional. E isso nos leva direto para a seção 2, a prática do desconforto. O material traz uma metáfora que é simplesmente brilhante, defendida por filósofos como Sêneca. É o seguinte: nenhuma árvore cria raízes realmente profundas e fortes, a menos que ventos muito fortes soprem contra ela. O balanço constante, aquela tensão toda causada pelo vento, é o que literalmente obriga as raízes a cavarem mais fundo na terra em busca de firmeza. Imagina uma árvore que cresceu em um vale super ensolarado, totalmente protegida. Na primeira tempestade real, ela cai. Com a gente, o princípio é exatamente o mesmo. É a chuva forte das dificuldades que cria mentes calmas e raízes inabaláveis. Então, como colocar isso em prática de propósito? As fontes destacam um conselho bem específico do pensador Epícteto. Ele fala muito sobre a necessidade de um duro treinamento de inverno. A ideia não é sair por aí procurando tragédias irremediáveis. Claro que não. Mas sim, treinar a resistência durante as fases em que a vida está calma e fácil. É preparar o corpo e a mente através de um treino constante para construir força interna agora. Assim, a gente não cede ao desespero quando os desafios reais, que são inevitáveis, baterem a porta. E aqui temos algumas formas bem práticas de abraçar o desconforto hoje mesmo. Os textos detalham pequenas coisas que a gente pode fazer, que não trazem risco real nenhum, mas funcionam como pesos na academia da nossa mente. Por exemplo, simular uma pobreza temporária. O que é isso? Tentar viver com um orçamento super restrito por uns dias ou só beber água. Outra tática incrivelmente simples é usar um casaco a menos num dia frio só para sentir a mudança de temperatura e perceber: opa, eu aguento isso. Ou até mesmo exercitar a força de vontade e pular uma sobremesa deliciosa que estava ali dando sopa. Expandindo nosso nível de tolerância num ambiente seguro, a gente descobre que é muito mais forte do que imaginava. Esses pequenos passos nos levam a um benefício enorme, que vamos ver na seção 3, vacina contra a ansiedade. Pensa no desconforto voluntário quase como uma vacina médica para a mente. Uma vacina nada mais é do que injetar uma dose bem fraquinha de um vírus, certo? O corpo reage e constrói a imunidade. E quando a gente busca esses pequenos desconfortos diários, estamos fazendo exatamente a mesma coisa com a nossa psicologia. Expor a nossa mente voluntariamente a uma dose fraca de dificuldade constrói a certeza absoluta de que vamos sobreviver. É literalmente como pagar a mensalidade de um seguro. Quem passa por uma escassez temporária de propósito perde aquele medo paralisante do futuro porque já criou a imunidade. Isso se conecta perfeitamente ao grande objetivo de tudo isso. Nas fontes, encontramos esta antiga palavra grega espetacular, eudaimonia.
A eudaimonia vai muito além daquela emoção de alegria passageira. Significa prosperar de verdade. É viver em harmonia com o nosso eu mais elevado, aquele nosso eu ideal, que não entra em pânico, que não perde a cabeça com qualquer infortúnio. A imunidade que a gente constrói através do desconforto é o que permite alcançar esse nível de excelência pessoal. Certo? Avançando agora para a seção 4, expandindo a zona de conforto. Tem um relato muito cativante no material sobre um praticante que usa essas técnicas nos dias de hoje. E ele brinca de forma lúdica que o objetivo dele é colecionar borboletas. Aquelas borboletas que a gente sente no estômago quando o nervosismo bate, sabe? A tática dele envolvia se jogar em situações que ativavam essa ansiedade. Por exemplo, entrar numa competição de remo debaixo de um mau tempo terrível, ou aprender a tocar banjo só para dar um recital na frente dos outros e correr o risco de errar. Tratando o medo do fracasso público como um adversário num jogo, a ansiedade vira só um treino. E aí, a pessoa percebe que tem recursos internos de sobra para sobreviver à experiência. Ah, e um detalhe fundamental, a ideia aqui não é criar seres humanos robóticos sem sentimentos. Os textos usam a metáfora de domar o lobo interior. Esse lobo representa as nossas emoções mais fortes, como o medo, a raiva, a dor. A intenção não é fingir que o lobo não existe ou tentar eliminá-lo, até porque isso é impossível. O grande lance é domar o lobo. É o treino constante de ouvir ele rosnar alto, sentir aquela emoção querendo puxar as rédeas e ainda assim agir com total calma e coragem. O medo pode até estar ali antes da apresentação de banjo ou durante o banho gelado, mas a diferença é que ele não dita mais as regras do jogo. E assim, a gente chega ao clímax de toda essa filosofia na seção 5. A confiança inabalável. O resultado supremo de aguentar essa dor de curto prazo para ganhar resiliência é um estado conhecido como eutímia, traduzido aqui como tranquilidade. E a forma como as fontes definem a tranquilidade é sensacional. Não significa de modo algum uma vida sem problemas. Pelo contrário, a verdadeira tranquilidade é aquela autoconfiança serena e inabalável que nasce quando a gente sabe, sem sombra de dúvida, que dá conta do recado e pode sobreviver ao desconforto. É a liberdade absoluta de saber que as tempestades do lado de fora não controlam mais a paz do lado de dentro. Para encerrar a nossa análise, fica aqui uma provocação inspirada nos textos para carregar ao longo do dia. Entendendo que fugir do desconforto apenas atrofia nossa capacidade de lidar com a vida, o convite é para a ação. O que a gente pode fazer agora mesmo para aplicar essa lógica contra-intuitiva? Pode ser aceitar aquele jato de água gelada no fim do banho, deixar de ligar o aquecedor no carro ou encarar aquela conversa difícil que tem sido adiada. Afinal, qual desconforto voluntário vamos escolher hoje para servir de pilar para nossa inabalável confiança no futuro? Fica a reflexão.